Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. No programa de hoje, eu e o Sebastião Camargo vamos falar sobre a criação e a evolução do perispírito. Tudo bem, Sebastião? Eu não sei se eu estou aqui perispiritualmente, já que ele é um veículo de múltiplas realidades, mas aqui estamos para agradecer o nosso telespectador, a TV Mundo Maior, a tudo e a todos os seres que nos possibilitaram este momento de estudo. Hoje, em especial, saber como originou esse veículo tão nobre que nos dá a possibilidade de existir como consciência, porque se não percebemos, parece que não existimos nesta dimensão ou nesse estado dimensional. Então, graças ao perispírito, trazemos estado de consciência dos planos mais sutis para torná-las palpáveis, tangíveis, para interagir com o meio onde nos encontramos, com as incontáveis realidades da matéria mais densa nesse universo tridimensional. Lembrando que você aí de casa pode também acompanhar o nosso programa pelo site tvmundomaior.com.br e se quiser também pode mandar um e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, no programa anterior a gente terminou falando sobre o perispírito. Nós explicamos novamente o perispírito. Agora me explica como é a criação e a evolução dele. É um dos elementos mais encantadores que eu conheço na consciência, porque ele existe em todos os estágios e frequências dentro dessa consciência ou como veículo de expressão da mesma, mas o perispírito, o qual na maioria de nós conhecemos, poucos têm a dimensão da grandiosidade desse projeto divino da consciência imortal, e eu digo da consciência cósmica, porque é uma arquitetura do plano divino. Nós vemos na questão 22A do Livro dos Espíritos, que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento no qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. E aí Allan Kardec coloca na notinha de rodapé: pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Só que naquele momento ele está falando do princípio inteligente do universo. Então, algo que é apenas um fascículo de luz que vai unir-se com outros incontáveis para no futuro tornar-se o espírito individualizado. Então, imagina o tamanho disso nesse momento, porque um fascículo de luz agindo numa matéria que naquele instante era a matéria primitiva, não é a matéria tangível que conhecemos. E essa matéria, considerada também o psiquismo divino, nesse estágio, nós percebemos que nela os três estão inseridos: agente, intermediário e o próprio princípio inteligente, porque ainda estava preso, não havia destacado. E para facilitar a compreensão disso, nós colocamos tanto no capítulo 3º quanto no 4º, porque cada capítulo do livro ele constrói uma base e avança, como se desse noções do que vai vir no futuro, e ao mesmo tempo relembra o anterior, para que essa repetição e ampliação dos conhecimentos vai facilitando a compreensão da ideia. Então, neste momento, nós começamos a mostrar que, com Viana de Carvalho, por exemplo, que o psiquismo divino, do qual esse espírito vai emergir, ele já existia antes do princípio inteligente. Quer dizer, essa matéria primordial é o que nós chamamos de psiquismo divino. E Joana de Anjos vai mostrar que desse psiquismo é que vai destacar-se os fascículos de luz, que é o espírito na sua origem como princípio inteligente. E nessa sala de aula, nesse momento conceptual, os três estão agindo. Então, alguém que está mais inteligente, no caso do princípio inteligente, que está próximo a sair desse cenário, alguém que faz o papel de intermediário entre ele e uma outra realidade dessa matéria, na mesma frequência, estado vibracional, e um outro que faz o papel de agente, de agenciar elementos para que possam acontecer novas realidades.
É como se ele, nesse instante, estivesse construindo a sua própria consciência, já que nós nos fazemos. Ele, o princípio inteligente, ainda não individualizado como tal, tendo um intermediário e um agente, como se ele agenciasse elementos do psiquismo divino por meio desse intermediário e se constituísse como princípio inteligente para que ele pudesse mais tarde sair desse cenário. Então, nesse instante conceptual, seria isto. Só que quando ele sai como princípio inteligente, ele vai unir-se a outros princípios inteligentes e mais tarde vai formar, conforme agora consta na questão 27 do Livro dos Espíritos, o fluido universal. E agora o intermediário não é mais a matéria primitiva, mas sim o fluido universal, quer dizer, já avançou no seu processo de constituição. E mais tarde ele vai aparecer não mais como fluido universal. Já na questão 65 do Livro dos Espíritos, agora o intermediário vai ser o princípio vital, que é uma transformação da energia universal que vai passar pelos estados da matéria subatômica, da energia mental, para transformar-se no princípio vital, que é o elemento que vai gerar os futuros átomos. E mais tarde, na questão 140, ele vai aparecer como energia vital. Hoje nós sabemos que a energia vital, ou alma vital, é a energia que organiza e mantém a vida. Então já bem complexo a sua estrutura. E só mais tarde, como nós vemos a informação mais abrangente na questão 257 do Livro dos Espíritos, que ele já aparece constituído de princípios vitais, de matéria inerte, que nós chamamos hoje de fluido vital, e do que nós chamamos de magnetismo, eletricidade, que hoje se fala matéria psi ou simplesmente energia vital. Então ele já aparece acumulando funções em todos esses trajetos e todos esses cenários, e agora como um senhor complexo, maduro, porque já passou por incontáveis estágios, e agora um estado de consciência que se amplia a cada situação, a cada experiência. Sebastião, partindo da análise da questão 22 do Livro dos Espíritos, o senhor explica que a matéria é o agente e o intermediário ao mesmo tempo. Mas isso é possível? É possível. Agora nós vamos usar nossas amiguinhas outra vez. Então, na matéria primordial, aqui ele acumula funções, porque não existia outros elementos naquele momento. Então, estava lá o princípio inteligente, dentro dessa matéria primordial, que é o laço que o prende. Nesse momento, como Allan Kardec coloca em A Gênese, no princípio era o caos, os elementos estavam misturados, todos estavam juntos. E por conta de leis que regem esse contexto, lei de atração, lei de gravitação, lei de repulsão, esse elemento mais experiente, que seria o princípio inteligente, o agente intermediário, todos eles estavam nesta mesma matéria. E ele começa a destacar-se pela sua inteligência, por conta das experiências nesse psiquismo divino, e vai agindo com auxílio desta própria matéria como agente intermediário e construindo-se para que ele possa destacar-se no futuro e sair desse cenário e se projetar rumo ao que lhe aguarda. Não sei se ficou confuso, mas pergunte outra vez que a gente vai tentando clarear melhor. Um pouquinho. Como é que eu posso ser o agente e o intermediário? O espírito, princípio inteligente, tendo um agente intermediário da mesma matéria. Eu explico isso com facilidade. Você poderia me dizer, como eu posso perceber na água o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio formando uma só realidade? Porque o psiquismo divino é constituído de incontáveis realidades que antecedem esses elementos, a qual nós podemos chamar evangelho, a energia que gera e nutre, amor, como a força criadora do cosmos, a energia sexual, que é a força criadora do universo, o pensamento divino tornado tangível, incontáveis realidades, só constituindo o que nós chamamos de psiquismo divino. E eu poderia ainda falar outra coisa. Quando você toma água, o que você percebe na água? Somente o oxigênio e o hidrogênio, que já seriam dois elementos diferenciados compondo esta mesma, ou incontáveis realidades que vêm no seu universo subatômico? Então, quando nós vemos que a matéria existe, por exemplo, você está vendo o seu corpo. Você está vendo o seu perispírito? Não. Porque o seu perispírito está acolhendo o teu corpo, o qual o corpo está mergulhado dentro dele.
ambos são matéria. Ambos são produtos do fluido universal. Embora em vibrações diferentes. Eles estão no mesmo espaço, mas em dois estados vibracionais diferentes. Então, nesse momento, na matéria primitiva, o espírito como princípio inteligente, o agente e intermediário, embora estando na mesma sala de aula, está ali. O professor que está dando a aula, tem salas de aulas em algumas escolas que tem ali alguém apoiando o professor, pode ter alunos mais inteligentes e outros menos inteligentes. Então, essas frequências de vidas experienciando em vários estágios, um como o condutor, que é o espírito, o princípio inteligente, outro como o intermediário, que vai agir entre ele e algo que está mais na retaguarda, e o outro como o agenciador de elementos menos experientes ainda, mas tudo dentro da mesma sala de aula, dentro do mesmo contexto. Se você imaginar aquela escola do Rio de Janeiro, que a Regina Casé fez uma reportagem, os muros da escola foram quebrados. Então a escola agora é da comunidade, está lá, e não tem mais salas de aulas, no sentido, ali o professor X, lá o Y, todo mundo no mesmo ambiente. Os professores estão ali. Troca-se ideia a respeito de tudo, e quando precisa do professor de matemática, ele aparece, quando precisa de biologia, ele aparece, etc. Mas todos estão ali na mesma sala de aula. Então, acho que não teria exemplo melhor no momento para demonstrar a coragem desse diretor e de todos os componentes de abraçar essa causa e dos alunos todos aprendendo junto, como se todos tivessem as mesmas capacidades. E tem. Sebastião, eu vou querer entender melhor sobre matéria primitiva e energia vital, a relação entre elas. Mas vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.